Graça e paz. É uma alegria estar com os amados para juntos conhecermos mais esta obra gloriosa que foi feita por nós através de Jesus Cristo. Desde o início tem uma batalha entre o mundo e Deus. Desde o início, né? Deus dando ali os conselhos e o diabo tirando, e assim tem sido todo o tempo. E vai ser até o final. No capítulo 8 do Evangelho segundo João, do versículo 25, capítulo 8, do versículo 25 ao 38, está escrito assim: Disseram-lhes, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio que temos de estar aqui com estes amados irmãos, para, em primeiro lugar, te louvar, te agradecer pela vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, para vivermos eternamente contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque para isso custou tanto sacrifício para o Senhor, deixando que crucificassem Jesus naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, levar-nos à crucificação, à morte, à sepultura com Ele, para que o Senhor ressuscitasse Jesus e nos ressuscitasse juntamente com Ele, e nos destes o Espírito Santo para nos guiar nos Teus caminhos. E nós estamos entregues à direção do Espírito Santo
para que Ele ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor revele Jesus a cada um de nós. Nós te agradecemos, porque a tua misericórdia é grande e dura para sempre. Glória a ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Sentem, irmãos. Nós vimos aqui então dois ensinos, dois tipos de ensinamento. No verso 26, Jesus está falando que ele fala aquilo que o Pai lhes falou. O que ele ouviu do Pai, ele fala. E no versículo 38 ele diz que o mundo fala daquilo que o diabo ensina, que é o pai de todo aquele que não nasce de novo. Quem não nasce de novo tem como pai o diabo e quer fazer a vontade do diabo. Por isso, Jesus então está mostrando aqui os dois ensinamentos nesse verso 38. Então a gente fica pensando que a morte é uma realidade. Ninguém escapa da lei da morte. Ninguém. Se a gente parar e pensar, às vezes eu deitado na minha cama, eu fico lembrando de quantas pessoas que eu conheci que já morreram. Quantas que não dá para mim contar. E eu fico pensando como as pessoas não levam a sério a salvação da alma. Como as pessoas levam em brincadeira. E aí, analisando os ensinos das religiões, os ensinos dos líderes religiosos, a gente chega a uma conclusão que as religiões em geral ensinam que o inferno não existe, que o inferno é aqui mesmo. E se o inferno é aqui mesmo, elas resolveram explorar a prosperidade aqui, fazer as pessoas ir bem aqui no mundo, já que não tem inferno, vamos ficar bem aqui no mundo. Então aqui o Senhor Jesus Cristo está mostrando para nós que realmente o mundo batalha para que as pessoas não sejam libertadas do pecado. E inventam processos de libertação que é falso. São libertação falsas. Porque para o pecado não tem nada que possa libertar o homem do pecado. Eu lembro que aqui se ensinava na escola bíblica, muitos anos atrás, sobre o sabão que lava a nossa mãozinha e lava o nosso coraçãozinho, ensinava as crianças. E foi uma batalha para mim falar que o coração não tem nada que limpa, nada. Eu não sei quantas vezes eu falei desse Jeremias 2:22, naquela época, que não tem sabão, não tem nada que lava o coração da pessoa. Este pecado não tem sabão para limpá-lo. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potássea, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Não tem nada que lava esse pecado do homem que já nasce no mundo com ele, com o pecado adâmico. E nós cansamos de ouvir pessoas dizendo que confessando os pecados, a pessoa é salva. Como é uma ignorância religiosa confessar pecado para ser liberta? Não.
Se confessar pecado libertasse alguém, para que Deus enviou Jesus e deixou que ele fosse crucificado naquela cruz e morresse ali? E nós também já temos mostrado, não aqui nesta igreja só, mas em muitos lugares, o que está escrito em Efésios capítulo 4, versos 32, que quando a pessoa nasce de novo, ela então está perdoada de todos os pecados. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também em Cristo vos perdoou. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Quando cremos que Cristo nos atraiu, fazemos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que as pessoas creiam no Filho dele. E a gente ainda tem o apóstolo Paulo combatendo sobre isso também. Então, as igrejas já tinham este hábito de confissão de pecado, achando, muita gente até dizia, me perdoa a minha multidão de pecados, sabe? Achando que é assim que resolve o problema, mas não é. Lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 12 e 13, nós vimos também que quando a pessoa crê que foi atraída no corpo de Cristo, ela está perdoada deste pecado. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Todos, está tudo perdido. Viu aí que são delitos, não é pecado. Então nós vemos que há muito engano religioso levando as pessoas para o inferno. Porque muitos até pensam que não cometeram pecado e por isso vão para o céu. Isso também é uma desfeita a Deus. Quando a pessoa diz que não, mas eu não peco, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu sou justo, né? Ela está dizendo que Deus é mentiroso. Porque a Bíblia Sagrada deixa registrado aí no capítulo 3 de Romanos, versos 33, que ninguém está isento deste pecado adâmico, ninguém. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não tem ninguém que possa falar, eu não tenho pecado, não. Eclesiastes capítulo 7, versos 20, deixa claro lá que não há pessoa que possa falar, eu não tenho pecado. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Não tem. Para ser justificado, tem que crer que Cristo nos atraiu no corpo dele, que fomos crucificados com ele, que morremos com ele. Esse é o remédio que substitui todos os ensinos que enganam as pessoas sobre a justificação do pecado. O único remédio é esse: crer que Cristo te atraiu no corpo dele, conforme ele prometeu, que fostes crucificado com ele, que morrestes com ele. Esse é o remédio divino. Mas este ensino, ele é camuflado. Está em Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Romanos 6, 6 e 7, deixa claro aí que o único jeito que a pessoa tem para ficar justificada deste pecado que ela nasceu com ele, é morrer no corpo de Cristo na cruz.
Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Só quem morre com Cristo ali. Não é uma questão de morte física, não, porque aí também tem a exploração desse versículo com ensinamentos de que quando a pessoa morre, está livre, acabou. Não. Todos têm vida eterna. Todos, tanto faz ser filho de Deus como filho do diabo. Os filhos do diabo terão que ter como pai o diabo eternamente. Morar no lago de fogo com o pai, que é o diabo, eternamente. Não é uma questão que morreu, acabou, como se ensina por aí. É preferível ser um cachorro, um gato, uma vaca, do que ser uma pessoa fora de Cristo. Porque o cachorro, o gato, o animal, ele não tem que prestar conta, ele não tem espírito, mas a criatura tem. E esta criatura tem então a eternidade pela frente, ou tendo como Pai Deus, como Senhor Jesus Cristo, morando no céu eternamente, ou tendo o diabo como pai, ficando eternamente com ele lá no inferno. Não tem condições de uma pessoa que morreu, foi para o inferno, foi para o Hades, que ainda é um local antes que a pessoa seja lançada no lago de fogo, não tem condições dessa pessoa passar para cá, para o mundo, e tornar a viver para se arrepender, como é o ensinamento de algumas religiões. Não. Morre uma só vez, vindo depois disso o julgamento, Hebreus 9, 27. Não é que a pessoa vai morrer, tornar a nascer, tornar a morrer até se purificar. Não tem jeito. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. Depois disso o julgamento. Morre-se uma vez só, vem o julgamento depois disso. Isso tem trazido algum alívio para as pessoas que dizem que os pais nunca ouviram esta mensagem do novo nascimento. Tem algum ali um respaldo aí que esta pessoa vai ouvir, e se ela acreditar, ela vai ser salva, como aqueles que ouviram o ensinamento de Jesus lá no Hades e foram ressuscitados com ele. 500 daqueles que ajudaram a construir a Arca de Noé. Então, morre-se uma só vez. Se a pessoa não ouviu, nunca ouviu, por isso que eu tenho me admirado com a lei que fez com que os cartórios tirassem dos contratos do certidão de casamento aquilo que era obrigado a pôr. Sumiu sem ninguém falar nada. Claro que é a obra do diabo, porque lá estava bem claro, quando você fazia um contrato de compra de um terreno, de uma casa, o cartório ali, o escrivão tinha que colocar, aos 8 dias do mês de novembro de 2016, após o nascimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isso tinha que estar. E estava em qualquer, se vocês deram uma olhada lá nas suas escrituras antigas, lá está lá. Mas tiraram e ninguém falou nada. Ali já estava se pregando o Evangelho. Ali já estava se pregando. Após o nascimento do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, por que após? Porque começou no ano 1. Jesus nasceu no ano 1.
Antes vinha diminuindo, 1900, 1800 e etc. E quando Jesus nasceu, começou o 1. Daí hoje nós estamos aí já no 2016. Então era obrigado, ali era uma maneira de se pregar o Evangelho de Cristo. E ainda bem que se colocou o dia de Natal. O dia de Natal está ajudando também a pessoas ficarem presas lá no fogo eterno, porque o dia de Natal faz com que as pessoas lembrem que Deus enviou o Salvador. Dia de Natal significa isso. Mas está acontecendo a mesma coisa que aconteceu quando tiraram o nascimento de Jesus dos contratos, etc. Hoje está sumindo também o dia de Natal. Está aparecendo hoje só o dia do Papai Noel, né? Não está aparecendo o dia do Salvador, não. Quando a gente lê no capítulo 2 de Lucas, versículo 10 e 11, a gente não vê ali que está escrito que nasceu o Papai Noel. Não. Eu não sei quem pôs isso aí. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, aí não está escrito nasceu o Papai Noel, nem não. E aí não está escrito nessa versão que é para a alegria de todo o povo. O nascimento de Jesus como Salvador é motivo de alegria para o mundo inteiro. Tá certo? Não é só para aqueles, não. Todos têm a oportunidade. Não existe predestinação, não existe eleição fora de Cristo. Então todos têm a oportunidade de se alegrar com a salvação que Jesus Cristo veio para salvar aqueles que acreditam que Ele o atraiu no corpo dele na cruz. Sempre o ponto de partida é esse. Essa é a chave do reino de Deus. Quando você lê João 12, 32, lembre-se disso. Aqui está a chave do reino de Deus. Jesus não está falando que já tinha atraído, não está falando que ia, não. Ele diz: quando eu for levantado da terra, levantado na cruz, atrairei todos. Ele foi levantado? Claro que foi. Houve prova? Teve prova. O próprio soldado foi lá na cruz com a lança para provar que Jesus estava morto, enquanto que os ladrões ainda estavam vivos, mesmo depois que os soldados quebraram as pernas dos ladrões pendurados na cruz. Jesus não precisaram quebrar as pernas dele, nada. Ele morreu e foi testado ali com a lança que ele estava morto. E José de Arimateias pediu para Pilato tirar da cruz o Senhor Jesus. Então nós vimos que houve prova que Jesus morreu na cruz sem quebrar osso nenhum. Não houve. Não precisou quebrar ossos. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele não morreu substituindo, não. Jesus só morreu na cruz porque Ele nos atraiu no corpo dEle. Se Ele não tivesse nos atraído no corpo dEle, Ele não teria morrido. Por quê? O que está escrito em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus não pecou. Se o salário do pecado é a morte, por que Cristo morreu? Segundo aos Coríntios 5, 21, deixa a pista aí. Por que Cristo morreu? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado. Então ele morreu porque ele nos atraiu no corpo dele e foi feito pecado. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado, não pecador, por favor. Os nossos pecados em Cristo Jesus, quando ele nos atraiu no corpo dele, fizeram dele pecado. Daí ele ter morrido. O salário do pecado é a morte. Só que a dele foi morte física. Mas aqui, quando a Bíblia está se referindo, é separação eterna. Se não tivesse escrito em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14 e 15, dava para entender que as pessoas morrem fisicamente e ponto final. Mas aqui está bem claro que existe um lugar esperando aqueles que não nascem de novo. Ainda é tempo de nascer de novo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aí nós estamos vendo que tem o lugar preparado para os que não têm o nome escrito no livro da vida. E quem tem o nome escrito no livro da vida? Aqueles que nasceram de Deus. Aí é escrito o nome dessa pessoa no livro da vida, onde ninguém pode mexer. O livro da vida só Jesus vai abrir no dia do grande julgamento. Ninguém pode. No livro de Atos até pode. Nós temos o livro de Atos aí bagunçado, né? Porque não houve uma seriedade em escrever o livro de Atos. Mas o livro da vida não. Lá a pessoa só tem o nome escrito quando ela nasce de Deus. E para ela nascer de Deus, ela tem que estar em Cristo. Se não tiver em Cristo, não nasce de Deus. Por quê? Porque foi Jesus que veio para salvar, não foi religião. Imagina que Deus não enviou nenhuma religião para salvar as pessoas. Não. Precisou enviar Jesus. Esses que inventam salvação fora de Cristo é que são os anticristo. O anticristo não é o bêbado, não é o ladrão, não é? Não. São os que ensinam uma salvação fora da morte no corpo de Cristo na cruz. Onde o apóstolo Paulo chama essas pessoas de sem juízo. 1 Coríntios 15, 36. Ele ensina ali que quem prega um novo nascimento sem morte é uma pessoa sem juízo. Então nós temos muitos sem juízos por aí, liderando e ensinando novo nascimento através de batismo na água, através de confissão de pecado. Não, senhor. Não. Insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Tem que morrer para nascer. Jesus falou isso no capítulo 12 do Evangelho segundo João. Tem que morrer para nascer. 4:20. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, mas aquele que aborrece a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Esta vida que ele está se referindo, quando Jesus falou que é mais fácil entrar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no céu, é por isso, porque o rico ama a sua vida, ele tem tudo. Vai falar do Evangelho de Cristo para um ricaço aí, né? Não dá. Ele ama a vida. Mas aquele que descobre que esta vida que ganhou do pai e da mãe
é uma vida que vai deixá-lo na mão a qualquer momento, esse vai aborrecer essa vida. Eu não quero essa vida, eu quero a vida de Cristo. Então é isso que Jesus está ensinando. Mas para ter a vida de Cristo precisa morrer, precisa desocupar o vaso. Então nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo fazendo essa comparação. Eu ensino vocês o que aprendi do meu Pai, o que o meu Pai quer de vocês. Vocês têm o diabo ensinando o mundo, vocês fazem aquilo que o diabo ensina. Nós podemos reforçar isso quando ele chegou no verso 44 desse mesmo capítulo 8 de João e mostrou para aquele povo que eles, mesmo dizendo-se filho de Abraão, que não tinha nada a ver, eles eram filhos do diabo. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele está mostrando que se não tiver em Cristo, é filho do diabo. E faz aquilo que o diabo gosta, não é o diabo que manda fazer, não. A pessoa faz por si só. É o que ele está ensinando no verso 38. O mundo ensina aquilo que o diabo quer, né? Ele ensina aquilo que Deus quer. Então, existe dois tipos de vida, filho do diabo e filho de Deus? Sim. Mas como é que se ensina por aí afora que todos são filhos de Deus? Estes são os religiosos que estão trabalhando em favor do diabo, que quer camuflar a necessidade de nascer de novo para ser filho de Deus. Quando nós lemos 1 João, capítulo 3, verso 10, nós vamos ver lá dois tipos de pessoas. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Não é fácil, meu irmão, quando eu digo que as pessoas brincam com coisa séria. É isso que está escrito aí. Você não tem amor. Você pratica a iniquidade. É filho do diabo, não foi eu que escrevi a Bíblia. Então a gente precisa levar a sério esse ensino de como nascer de novo. Daí a nossa repetição constante, porque é o único jeito que uma pessoa pode entrar no reino de Deus, é nascendo de Deus. E só nasce de Deus quando está em Cristo. Não tem outro jeito. Está escrito aí na segunda epístola aos Coríntios 5:17, que é preciso estar em Cristo para nascer de novo. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tem que estar em Cristo. Então não tem outro jeito, não. Não tem outro que liberta a pessoa do pecado, não tem outro jeito. Olha quantos ensinos errados por aí afora. É fazer sacrifício, é fazer penitência, é confessar pecado. Mas está escrito na Bíblia que é preciso, né, que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Claro que sim. Claro, por quê? Porque a religião dos gnósticos da época diziam que a pessoa nasce pura. E que depois é que ela vai se contaminando na escola, o menino vai crescendo e etc. Então, João está dizendo aí que esta pessoa está falando que Deus é mentiroso. Por que ele está falando que Deus é mentiroso? Romanos 5:12. Está escrito aí que todos pecaram. Então não é uma questão de... Eram os gnósticos que traziam esta mensagem, que o homem nasce puro, e esses gnósticos estão aqui no mundo, através da religião, dizendo que a pessoa nasce pura e que tem muita gente que não tem pecado. Isso foi testado, foi feito teste.
e não foi positiva a ideia de que a pessoa nasce sem pecado. Não. Então o que está escrito lá? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos. Não tem ninguém? Não. E por que está falando aí então que todos são filhos de Deus e que tem aqueles que não pecam? É porque não acredita na Bíblia. E quem não acredita na Bíblia é porque tem certeza que vai para o inferno. Porque o único ensinamento que a pessoa pode descobrir como ficar livre deste pecado que a leva ao inferno é pela Bíblia Sagrada. Não tem livros que possa ensinar. Pode até ensinar, mas é mentira. Porque Jesus está dizendo, ele não está dizendo aqui que não tem ensinamentos que ensinam que a pessoa fica livre de pecado. Não, tem muitos ensinos aí. Mas segundo Jesus são ensinos falsos. Está bem claro aqui no verso 36. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se não for o Senhor? É mentira. Você não vai ficar livre do pecado. Tem que ser Jesus. Por quê? Porque Jesus não vai colher os limão do pé. Não, nem vai cortar o pé. Ele vai arrancar o pé. Gálatas capítulo 1, verso 4. Mas as pessoas têm esses ensinos errados e acabam acreditando, que é mais fácil acreditar numa mentira do que acreditar numa verdade. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aquele então que acredita foi arrancado, não é que foi cortado o pé, não. Como é que ele arrancou? É o que nós lemos agora em Romanos 6,6. Crucificou a árvore. A árvore foi crucificada. Qual que é a árvore? É a natureza adâmica, natureza do pecado. Foi crucificada? Foi. Por isso que ele é o único que salva verdadeiramente. Porque se você tem um pé de fruta e colhe as frutas pensando que você vai ficar livre, não, vai dar novamente. Assim é a natureza pecaminosa. A pessoa pode achar que vai ficar livre do pecado com a natureza velha, mas não vai ficar. Nem que ela confessar toda hora. Eu já vi gente que tem uma lista de tão grande, tanto pecado que já confessou, mas está sempre com eles aí, que não adianta nada. Confissão de pecado não resolve. Resolve é morte no corpo de Cristo, na cruz, acreditando que Ele, Cristo, nos atraiu no corpo dele. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pela Tua palavra que nos informa que Jesus Cristo é o único que liberta verdadeiramente. E nós te agradecemos por teres enviado Ele a este mundo, deixado que crucificassem o Teu Filho naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dele, a fim de fazer morrer com Ele a natureza adâmica, a natureza que produz o pecado. Graças à Tua misericórdia, Pai, aceite a minha gratidão, em nome de Jesus, amém. Graça e paz.